conecta até com mitologia. O entendimento. Nada a gente usa por acaso. Tem uma intuição que você pega. Por exemplo, eu peguei essa camisa hoje. Intuitivamente. Poderia ter feito intencionalmente. Mas foi intuitivo. Peguei, tava lá. Amarelo. Até amarelo, porque eu tô com uma camiseta preta. Quero estar com jaqueta branca. É legal, dá uma destoada. E não, vou botar o amarelo. Por quê? Eu não Combinou com o discuto. cenário. Eu não discuto sobre isso. Eu uso e faço. Estou me sentindo bem? Ótimo, então vou usar. É simples assim. Lá na sua bio... Desculpa, você Pode- ia não, falar pode alguma falar, coisa? pode Na falar. sua bio do Instagram tá Spiritual Innovator. O Isso que daí- significa Isso isso é pra ótimo. você? Quando eu botei, foi tão difícil botar isso, porque eu não queria definição. Entendeu? Spiritual Innovator é um processo que você tem que acompanhar para poder entender. Não é uma coisa que eu vou definir o que é, porque não tem definição. Imagina. Cara, eu tenho conhecimento de campo. O que é campo? Né? Na ciência, Einstein falava assim, não existe matéria, tudo é campo. Aí matéria, a ilusão de Maia. Você começa a fazer as conexões. Quando eu entendi campo, eu falei, opa, e aí eu vi isso do campo de Einstein num livro da Arte de Viver do Joseph Campbell, que é o maior estudioso de mitologia comparada. E aquilo me tocava, a bem-aventurança, aquilo foi. E uma coisa que era muito engraçada, que eu arranjei uma doença para mim fantástica, chamada dislexia, porque eu não conseguia decorar, era um inferno ir para as gravações. Aí eu via as mulheres lá, Letícia Spiller, fazendo maquiagem. E ela vinha aí, e eu estudando 8 horas, chegava lá e falei, isso que eu não posso esquecer, porque ela não esquece nada. Eu tenho que entrar aqui para Letícia bombar. Spiller manda muito, então, Muito, nossa, é incrível. Pra dar o texto. Nossa, Não erra. Não, dificilmente. E aí eu falei, meu Deus. Só que comigo, eu entrava no palco, dava certo. Algumas, assim, dava menos errado, mas dava certo. Fagundes. Falei assim, não, que sacanagem, por que eu não tenho? Eu falo pra Deia, se eu tivesse teu cérebro, eu tava em Hollywood. Pelo amor de Deus, porque a André decorava, estudava com ela, eu ficava até com raiva, a gente até brigava. Falei Porque assim, ela decorava como e que você você não? consegue fazer? E ela conseguia fazer melhor do que eu. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos sei lá amanhã? Exatamente, é Bota praticamente ponto isso. aqui no... Tinha às vezes que eu tava com síndrome do pânico, ela falou assim, você vai? Eu falei, não vou pra gravação. Não tô conseguindo ir. Não, você vai. Não vou. Tá bom, eu vou. Aí era incrível, porque ela era nos momentos mais críticos, ela que puxava pra poder fazer as coisas. E é como se não tivesse nada. Entra no palco. Isso é campo. Quando você entra, por exemplo, aqui, você vê que você não está pensando mais na sua voz, e sua voz saiu naturalmente, porque você se autorregulou, porque esse é uma egrégora energética que você já está criado aqui. É mesmo. O Aqui palco não tem. acontece muito isso. Olha aqui a tua voz, você viu? Como mudou? Já melhorou muito. O palco, eu sempre falo isso, cara, você pode estar com caganeira. Deu o sinal lá, você entrou no palco, eu não sei o que acontece. Para tudo. Você vai fazer o show inteiro, a hora que acabar o show, Aí volta, aí né? você volta, você vai se morrer no vaso, mas Pois é. ali para tudo, para a dor de cabeça. Tudo. Para tudo. Tudo. É impressionante mesmo. É porque é uma energia, você evoca. Então o que acontece? Com todos os aprendizados, eu fui fazendo as conexões das vivências com o aprendizado. Imagina, síndrome do pânico, eu ia fazer programa ao vivo. Imagina isso. Que era o Nossa, video show. cara. Então, eu falava assim, cara, eu chegava lá me borrando de medo. Falei, ferrou, síndrome do pânico, putz. E ainda eu tenho que mostrar que eu não tô com síndrome do pânico para as pessoas não verem, então não sei o que, eu tenho que estar forte, eu não posso estar vulnerável, porque não vai ter ajuda, só vai ser pancada. Aí você vai, entra no palco, dá certo. Aí quando eu saía, voltava, porque era assim, eu acordava às 5 da manhã e meu lençol molhado. E a André, coitada, dentro do oceano junto, né? Ela olhava assim, meu Deus do céu. E ela segurando a onda. Eu ia pra lá Suado assim... de ansiedade? Nossa, mas eu nem sei o que era. Era um síndrome do pânico. Mas é engraçado que eu não tinha medo da morte. Mas eu tava com medo de tudo. Era dar medo de tudo. Você não quer sair de casa. Tudo da vida. Você fica não assim, era da ó, morte. você fica assim, ó. Você fica naquele campo do vampiro, né? Fica no escuro, não pode sair no claro. E aí eu saía, assim, indo pro Projac lá, não sei o quê. E a vida toda certa. Toda certa. Grana, família, tudo lindo. Eu falei, cara, não é possível esse negócio, não faz sentido, né? E aí indo. Aí chegava lá no camarim e falava, meu Deus do céu, aí respira. Aí faz o negócio. E nada certo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser hoje? Aí, quando eu entrava, parecia que não tinha nada. Aí que eu entendi campo, essa coisa do campo de Einstein, que não é matéria. Porque quando você se identifica com a matéria, você acaba perdendo a possibilidade de você se conectar com você mesmo. O que acontece? Só para vocês entenderem o que é isso, imagina o seguinte, um ator que vive personagens, certo? Então, quando você vive personagens,
você não é o personagem, certo? Certo. Mas você só vai ser brilhante se você vivenciar o personagem, certo? O cara ganha o Oscar, tem umas coisas assim que acontecem. Então, o que acontece? Imagina que a sua alma é o ator e você é a personagem. Então, o ator, o que acontece? Ele vivencia, o ator, ele vivencia aquele personagem, mas ele sabe quem ele é. Mas ele está doando todo o seu corpo, os seus instrumentos, você se torna. É igual que eu te falo assim, ó, eu posso fazer aqui uma imitação e eu evoco o Silvio Santos. Oi, mas muito boa tarde, minhas colegas da Vênus. Olha, mas você tá gatinha, hein? Olha, você de Califórnia. Eu gosto muito de Orlando, sabe? Eu gosto da camisa florida e tal. Você mora lá, né, Silvio? E eu gosto de supermercado de bermuda. E aí, até o Jacha fala assim, ó, Silvio, passa aqui antes para poder pintar o acajuzinho. Mas aí eu vejo mais você... O Inho foi muito igual. Mas olha, você estava achando que você não ia conseguir fazer por causa da sua voz, e você tem uma voz brilhante. Você é da caravana de onde? Então, Sorocaba. Então recebemos aplausos da plateia. Oi, vamos lá. Vem pra cá, olha, esse público aqui é incrível. É do Vênus. Mas vamos lá. Ó, se eu não paro, eu continuo fazendo. Uhum. Tinha época que eu não conseguia. Uma vez eu fiquei imitando, sacaneando tanto o grupo. Não conseguia desligar, eu não conseguia gravar cena. Eu gravava com o Silvio. Caramba! E era o Romão de Malhação. Imagina o Romão fazendo o Silvio. Não combina. Olha só, Éricles, olha essa porra aqui. Não dá. Não dá. Então, quando você começa a entender que você começa a se observar, você não é uma personagem, você não fica no personagem. Aí o que acontece? Que é o bacana. Você veste o personagem, você sai o personagem. Por isso, na antiga Grécia, eles não davam personagens de Deus para as pessoas que não estavam preparadas. O que não eram pessoas preparadas? Olha que interessante. Você viu como você vai conectando ponto? Não, dá energia, começa a energizar. Eles não davam porque a pessoa não sabia quem era ela. Podia ser... Essa pessoa vai arrebentar. Não vai dar para ela. Pode ser mais talentoso, mas não vai dar. Vai dar um outro personagem. Porque dá um tilt, a pessoa fica... Acontece, vamos lá. Em deusa. Não é só isso. Ó, pensa no Coringa. Sim. Entendeu? É quase que eu fui fazer ele aqui, mas se eu fizer, ele traz muita densidade. Mas assim, é uma loucura. Eu fiz um Halloween com o Coringa, cara, as pessoas falam assim, da onde saiu? O Batman veio, o negócio, eu comecei a rodar ele na pista, cara, comecei a sacanear ele, começava a sair Incorporou mesmo. Não, foi. Tem até um amigo meu que eu liguei de madrugada pra ele, comecei a fazer terapia com o Coringa. Mostrei pra ele, fiz terapia dele que eu não tava bem, e eu comecei a fazer terapia com ele como Coringa. Ele falou, as pessoas, sai disso. Eu falei, mas como se eu sou? Né? Nobody can hurt me anymore, sister. I love you so much. But people don't like me. I was taking medicine, but they took out from me. And then, life is this. But nobody can hurt me anymore. Caraca, o olhar muda muito, né? Você viu? É a mesma coisa. A intenção, ó, eu começo a arrepiar. Então tem que trazer outro campo de energia. Então essa modificação de campo, que é muito importante, né? O Lee Hedger, cara, ele não se matou, porque ele não aguentou entrar no processo e ver. Você vê o processo com Van Gogh. Van Gogh é um gênio. Se você vê o que ele falava, que você vê na pintura, mas o que ele escrevia era um entendimento de humanidade tão grande. E ele fazia uma pintura como se fosse uma pintura psicodélica. Você entende? Então, ele é um cara que entendia, só que ele não aguentou a maldade do ser humano e ele se matou. Porque chega um momento que você não aguenta.